paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, obreiros e pastores, paz do Senhor, igreja, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde aos meus amigos ouvintes. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para o mundo, para a igreja, para nós, e envia para mais pessoas, amém? Amados, nós estamos hoje, dia 14 de maio de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Tudo que você vai fazer, antes, ora. Mas orar é pedir, é suplicar. Porque a oração é que nos dá vitória. Eu estou lendo Filipenses 4, do versículo 6 e 7. Entendeu? E vamos meditar. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porque seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oramos a Deus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, essa é a Tua palavra, Pai. Oh Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo coloque a palavra no meu coração e na minha mente e meus lábios, que meus lábios transmitam a palavra do Espírito Santo ao povo de Deus que tem o Espírito Santo. Cada coração que ouvir essa palavra, Pai, seja tocado pela bondade do Espírito Santo, para glória e honra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Jesus. Amém? Amados irmãos e irmãs, vamos falar algo importante sobre o poder da oração. Veja bem, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que eu vou ficar ansioso com a dívida? Por que eu vou ficar ansioso com o dia de amanhã? Se eu não sei se amanhã eu estou vivo. Por que eu vou estar ansioso por causa do emprego, do salário, da saúde? Não, em nada. Não seja ansioso, não andeis ansioso. Se você pode resolver o problema hoje, ora, Deus, clama ao Senhor, suplica a Ele, levanta e vai resolver. Se não tiver como resolver, não fica ansioso, mordendo as unhas, correndo de um lado para o outro, perdendo hora de sono. Você está pecando contra Deus. Porque Deus diz que em nada, não andeis ansiosos em coisa alguma. Entrega nas mãos do Senhor e Ele ao seu tempo entrará com providência. Isso fala o poder da oração. Amados, eu quero dizer para vocês, o poder da oração é tão grande, quando Deus olha para o coração do homem ou da mulher e confiar nesse homem e nessa mulher, que ele vai obedecer. Deus não manda um recado para ele. Deus fala com ele, desce. Busca na minha presença. Ora, porque precisará. Eu quero dizer para os irmãos, não é o testemunho dos irmãos que eu estou transmitindo,
É o meu testemunho. Aquilo que Deus tem feito, falado comigo. Deus nunca deixou acontecer algo comigo se eu não estiver avisado. Salve-se quando eu fiquei internado. Deus falou, levou uma vez que 3 dias, outra vez que mais uns 2 ou 3, até que ele me levou. E eu não estava doente, não estava tomando remédio. O médico não passava nem remédio de pressão, porque a sua pressão é boa. Tá entendendo? E quando eu fui, sofri o AVC em casa. Levantei e acabou as pernas. Por que que Deus permitiu? Deus me avisou uma vez. Veja bem, eu fui passear na Bahia, num resort, uma vez. E dali eu vi muita coisa que não condizia para o crente, mas era muito bom. Eu voltei, cheguei em casa, fiquei doente. Outra, ainda foi mais passou um ano e meio, voltei outra vez com a minha esposa. Isso quer dizer que os 3, 5 dias que eu fiquei lá, eu fiquei doente. Porque eu não orei a Deus, e ali isso falou para mim, não é lugar para você. As comidas aqui é oferecida. Eu vim embora, mas quase nem comia coisa. Falei, não volto mais. Mas será que eu estava orando? Eu estava indo vaciar, desfrutar da vida, meus irmãos. E isso aconteceu. Quando eu fui internado por 14 dias, eu não fui avisado em oração. Eu não sabia que eu ia ficar doente. Não fui visitado pelo anjo de Deus. Tem pessoa que fala assim, eu encontrei com Deus no hospital. Veio um ano... Se eu tivesse morrido nos 14 dias que eu estive internado, se eu estivesse em pecado, perderia a salvação. Por quê? Porque Deus não manifestou pelo seu espírito, nenhum anjo, ninguém falar comigo. Eu não senti nada. Quer dizer, nunca vim sentir também a morte bem pertinho de mim, não. Tá entendendo? Mas não vi. Quer dizer, Deus disse para mim, você foi criado como crente na oração, no monte, no jejum. E hoje você está desviado. A igreja tem que ouvir testemunho que a pessoa passou. Este é o meu testemunho. Esse é aquilo. Porque no tempo da pandemia, os 3 meses, os 4 meses antes, Deus me revelou e me ordenou que eu ungisse a minha família, que não aconteceria com nada com ninguém. E ele me revelou que ia morrer muitas pessoas. E Deus é testemunha que eu preguei isso numa igreja antes da pandemia, na festa. É difícil falar num problema tão difícil para uma igreja cheia que está buscando bênção, riqueza. Um ano maravilhoso. E ouvi uma palavra dessa. Para a glória do Pai, eu fui convidado e preguei. E Deus cumpriu. Ungi toda a minha família e Jesus Cristo cuidou. Não precisa, eu nunca tomei a vacina, porque aquilo que Deus faz não tem que fazer reforço. No ano de 89, eu fui diagnosticado com câncer na garganta, a corda esquerda minha.
Eu fiquei mais de um mês sem falar. Não saía voz. Eu estava pastoreando a primeira igreja. Terminou, foi todos os exames em São Bernardo. São Caetano, Santo André, todo era num convênio. Eu trabalho na ferramentaria. Terminou de fazer todos os exames na sexta-feira. O médico disse que tem que falar com a família. E eu só tinha 3 criancinhas e a minha esposa. Mandei o dedo, mas experiência, família sou eu mesmo. Pode falar que estou preparado. Ele me fez a carta e mandou a internação para segunda-feira, 7 horas da manhã, e disse, me aconselhou que era um câncer que ia tirar a corda. Se passasse para a corda direita, tirava a corda direita e faria massagem. Era melhor que tirasse fora e eu visse as minhas filhas criar as minhas filhas do que morrer. Mas não ia ter voz. Peguei a carta e vim para casa. Marcado a internação em São Bernardo do Campo para segunda-feira, 7 horas. Cheguei na minha casa, apresentei para minha esposa. Ela pegou a carta e eu desci na garagem para fazer alguma coisa. Ela desceu e falou, quando você prega cura divina, você sabe que o câncer não tem cura. Quando é para você, você vai operar. Naquele tempo, quando operava um câncer na garganta, daí 15 dias a pessoa ia no enterro do outro. Eu fui fazer alguma coisa que tinha que fazer na garagem, que eu fiquei preparado para a mulher já. Aí eu fiquei quieto, cheguei em casa, fui orar e pedi ao Senhor. O Senhor falou que tem uma obra comigo. Se foi o Senhor que falou com essas pessoas, mandou para o Senhor falar comigo a obra, eu estou nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor cura-me, eu não vou operar. E se o Senhor for me recolher, cuida da minha família para mim. E não fui pedir oração para ninguém, porque eu creio muito nas minhas orações. Porque a pessoa, quando pede oração para a pessoa, quando é câncer, ele ora pela família. Eu estou pedindo oração para mim, que estou canceroso. E eu fui orando. E na igreja tinha uma hora de oração na sexta-feira, ou era no sábado, na sede. E eu fui orar. Eu estava orando lá, depois de quase uns 20 dias que eu deixei de fazer a cirurgia. Quando eu cheguei no serviço, tinha um presbítero de Santo André, tinha uma prima dele, tinha gerente, médico, endoidaram. Eu falei, não vou. Eu estava orando, de repente eu senti que saiu alguma coisa da minha boca. Abri os olhos, umas 9 horas da noite, 8h40. Não saiu nada, não vi nada. Abri a boca e dei glórias a Deus, como hábito. E saiu a voz. E aí eu parei, comecei a glorificar Deus. Segunda-feira eu voltei para trabalhar falando. Aí veio os médicos, o presbítero, o gerente, me passaram para fazer vários exames, porque essa doença era triste. Eu falei, sim, eu sei que é. Mas é que o médico que me curou não mandou fazer acompanhamento. O meu encarregado falou assim, esse homem vai morrer de teimoso. Em 89. 11, 36 anos. Amados, mas tudo que nós vamos fazer é pela oração. Então, quando nós vivemos errado, eu tenho defeito, tenho pecado, mas tudo que eu vou fazer, eu faço debaixo da oração. E por que oração e súplica? Não fica ansioso com nada. Se eu tiver que morrer hoje ou amanhã, eu vou partir. Se eu estiver ansioso, eu vou partir, posso pecar, murmurar. Deus, por quê? Se Deus determinar que eu vou partir deste mundo hoje, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A doença, a maneira que eu vou partir, pertence ao Senhor. Mas nas minhas orações, eu peço ao Senhor
que eu não fique 2 anos ou 1 ano sofrendo e dando trabalho para a família. Que Ele me coloque no prumo de Amós hoje, o dia chamado hoje, para quando Ele me chamar, Ele diga para mim, eu vou te levar. Com o nome de Deus. Em tudo, porém, seja conhecida. Em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Porque, meus amados, a oração não é aquela oração, Pai, cheguei, bom dia. Amados, queridos irmãos e irmãs, você quer ter um contato com o Senhor? Você imagina, volte para trás, torna-se uma criança que está querendo um doce ou alguma coisa e fica pedindo para a mãe. Por que é para a mãe? Porque a mãe é aquela que mais faz tudo para ajudar o filho. Ele grita, ele pede, ele chora, ele suplica tanto que a mãe vai fazer um jeito de arrumar. Não é chegar e falar, mãe, eu quero esse doce. A oração não é chegar, Senhor, eu quero a minha cura. Tudo seja conhecido diante de Deus, a sua petição, a sua necessidade, os seus desejos. Nem tudo é necessidade, nem tudo é urgente, mas você precisa de tudo, e tudo em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições, por meio da oração e da súplica com ação de graça. Sabe o que é suplicar a Deus e agradecer antes de receber? Minha irmã, meu irmão, você tem voltado para Cristo em oração, em súplica. Amado, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sofrendo por causa da oração, por causa da súplica, por causa do clamor, que tem hoje clamor, mas o clamor acabou. O clamor de Deus a Deus acabou, meus amados. O clamor não é levantar a mão, pular e sapatear, hinos preparados, às vezes com letras mundanas, para persuadir a mente. Amados, a oração, a súplica é derramar lágrimas nos pés do Senhor Jesus Cristo. Em tudo seja conhecida a sua necessidade. Qual é a sua necessidade, minha irmã? Qual é a sua necessidade, meu irmão? Qual é a minha necessidade? Isto é necessário para que eu viva. Isso é necessário para que eu glorifique o nome do Senhor. Em oração eu apresento ao Senhor a minha necessidade espiritual, física, carnal, emocional, as minhas necessidades seja conhecida diante de Deus, na oração, na súplica, no clamor, na lágrima. Aleluia. E o meu desejo seja conhecido ao Senhor. O desejo é diferente da necessidade.
Às vezes hoje eu desejo ter um carro novo. Seja conhecida diante de Deus. Mas Deus vai dizer, hoje você necessita. Vou te dar o que você está necessitando. Por isso as mensagens na igreja não estão alcançando os corações. Porque as mensagens são preparadas. Digamos, o pastor liga para mim e diga para mim que eu vou pregar hoje. E eu vou correr a Bíblia e meditar numa palavra que eu faço metade da igreja glorificar a Deus. Na outra metade, chorar. É a teologia. A homiologia. Se eu recebi um decreto, um chamado pelo pastor, que eu vou pregar hoje, ele não vai ligar para mim 7 horas da noite. Eu vou estar sabendo hoje cedo, que hoje à noite eu estarei pregando. O que a igreja quer ouvir nesta noite? Eu já sei. Palavras motivacionais. Exaltação. Portas abertas. Riqueza. Dá 100. Quem der, recebe 100 vezes mais. É só palavra que derramada dos lábios para fora, que vai persuadir e a pessoa vai ficar em êxtase. Mas se eu estou orar ao Senhor para que Ele me dê a palavra, não o que a igreja quer ouvir, qual é o desejo da igreja, mas na oração para que Deus, Senhor, o anjo da igreja, determinou que eu transmita a tua palavra para a tua igreja. O que a igreja precisa ouvir hoje? Qual é a necessidade da igreja? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, pregadores da palavra de Deus e pastores, se orarmos, entregar com oração e súplica, não é dobrar o joelho, levantar e ficar colhendo na Bíblia, não. Orar. Jesus Cristo, ele não parava para orar 10 minutos. Ele disse para Pedro, você não pode, nenhuma hora pode estar orando comigo. Orai e clamai, suplicai, para que suportai a dificuldade e possa fazer, para você fazer a obra de Deus. A obra de Jesus Cristo não foi feita, ele não aprendeu num banco teológico. Jesus Cristo era Deus encarnado, o Filho de Deus. Mas todos, quando foi enviado por Deus, é inferior a Deus aqui onde ele está. Jesus Cristo, ele nunca se opôs a ser igual a Deus. Ele era o Filho de Deus, era Deus, mas ele estava encarnado. Ele tinha que sair hoje à tarde, mas quem determinava aonde ele ia, o que queria fazer, era o Pai. Como ele sabia, ele não entrava no escritório com o Pai. Ele subia para o monte com seus discípulos e orava. Dá a entender que os outros discípulos, nem todos ficavam orando, algum deles ficava olhando, pastoreando, guardando. Ele ia sempre à frente e prostrava-se no chão e orava ao Pai. Não quer dizer que ele estava gritando, sabe por quê? Porque ele era colocado em agonia. Uma vez ele passou com tanta agonia que até o seu suor dele transformou em gota de sangue.
Isto era para quando ele saía dali. Deus tem enviado pelo Espírito os mancos, os leprosos, os coxos, endemoniados, cegos, paralíticos, mortos, para ele ressuscitar, abrir a vista do cego, levantar os paralíticos, dar voz ao mudo, expulsar os demônios. A faculdade que ele ia fazer, ensinando aos discípulos, era o monte da oração. A igreja nasceu na oração. A igreja de Jesus Cristo, a igreja de poder, a igreja que o pastor tem autoridade para ressuscitar os mortos. Não é a igreja de hoje. Essa igreja de hoje não tem autoridade para expulsar nenhum demônio mais. Eu estou falando para vocês. O demônio ele gira dentro da igreja. Vocês podem falar que é mentira. Eu vos desafio. Tem demônios embutidos dentro da igreja. Isso é a falta da oração da igreja. A igreja de Jesus Cristo é aquela que nasceu lá em Atos dos Apóstolos. O pastor Pedro, indulto, se ele chegasse hoje na igreja, ele não podia nem dar a saudação, porque os doutores encheram, tomaram a frente da obra espiritual. A obra, meus irmãos, é espiritual, é de Deus. Vele pelas vossas almas. Lembra que Pedro, ele descia do monte da oração, não veio a casa dele, não veio do escritório, não. Ele descia, ele e João, ele descia do monte da oração. Chegando no templo chamado Formosa, na porta do templo estava ali um paralítico, esmolando. Há 38 anos ele era paralítico desde nascença. Ele olhou para Pedro e João e disse: dai-me uma moeda. João e Pedro, fitando os olhos nele, cheio do Espírito Santo, disse para ele: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho vos te dou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Tomou ele pelas mãos. Este homem entrou na igreja saltando e glorificando o nome do Pai. Essa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que eu aceitei a Jesus. A igreja que cura o câncer. E hoje essa igreja cura o câncer. Quem é que precisa de crer? Se você crer e buscar, entregar todas as suas necessidades, as suas angústias, os seus desejos, tudo na presença do Senhor, Ele fará tudo do jeito que fez lá no Antigo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que estava com Jesus é o mesmo Espírito que estava com Pedro, com Paulo, com os demais. O Espírito Santo que estava com esses homens é o mesmo Espírito que está com a igreja. O Espírito que estava com o apóstolo Pedro é o Espírito que está com o pastor presidente, está com o pastor da igreja, está com o bispo, está com o presbítero, está com o homem, está com a mulher, que aplica a sua vida na oração. Na oração, meu irmão e minha irmã, você não é destacado, você é ignorado. Você põe na cabeça, se você orar na sua igreja, você é tido como santarrão ou santarrona, mulher do coque, o pastorzão santão. É tratado com desprezo ou desprezada.
Mas eu digo uma coisa, é no monte da oração, você apresenta diante de Deus a sua necessidade. A minha e a sua necessidade é uma vida de humildade, uma vida de clamor, de súplica, de perdão, de misericórdia do Senhor. Amados, como eu posso pregar a cura de um câncer se eu nunca vi Deus fazer um milagre desse? E eu quero dizer, se você foi chamado ou foi chamada por Deus para fazer a obra dele, se for acometida por um câncer, primeiro você pergunta a Deus na oração, não interrogue, não murmure, pergunta: Senhor, esse câncer é para a glória do nome do Senhor Jesus? Esse câncer é para me consertar, para me colocar no prumo de Amós? É para servir de testemunho? É para a morte? Se for, me prepara, me perdoa. Olha, você é canceroso, me perdoa os meus pecados. Me perdoa as misérias da minha vida. E eu as perdoo se alguém fez algum mal contra mim. Mas no seu coração não pode ter mágoa de ninguém. Alguém tentou te matar, fala mal de você, fala bem deste homem. Quem ora a Deus e quer que a oração chegue diante dele e seja respondida, não apresenta um irmão, ou um pastor, ou um irmão, um jovem, ou pessoa não crente, para que Deus extermine ou pese a mão, não. Se você quer ter as suas orações respondidas, apresenta você diante de Deus como um falho, como um pecador, carente da misericórdia do Pai. Você quer ser um grande pregador, um pregador da palavra de Deus, que entra no coração de quem ouvir. A faculdade que você deve entrar é isso aqui. Não andeis ocioso. Qual o curso que você vai fazer, qual a carteira que você tem, em alguma coisa. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, as vossas petições. Deus conhece, pela oração e pela súplica, com ação de graça, tudo quanto você pedir ao Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você já entendeu? A paz de Deus, tudo o seu pedido, a sua súplica, a sua necessidade, os desejos da sua alma. Você tem desejo de ter autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos, que é o dom da revelação, dom da profecia, dom da palavra. Em tudo seja conhecido diante de Deus. Mas é na oração, peça perdão, peça que Deus te dê um coração segundo o coração dele. Por quê? Quantos irmãos e quantas irmãs que quer ter revelação para que Deus revele o pecado de alguém. Quando a pessoa está enferma, ele já vai na frente para dizer, se conserta com o Senhor. Quantos amigos de Jó tem dentro da igreja? Amado, eu sou bem sincero.
Eu estava internado, apareceu uma irmã de uma igreja aí, enfermeira e exaltada. E é o segundo pastor que eu vejo aqui, é o pastor fulano. Deus pesou a mão nele e ele pegou um câncer. Agora o senhor está aqui, se acontece. Eu falei, minha irmã, faz uma seguinte. O pastor que você falou, eu conheço. Jesus curou e ele está pastorando a igreja. Qual é o pecado que eu tenho? Fala para mim. Não vai para a sua igreja. Eu estava no hospital, minha irmã. Igreja, irmãos, nós temos que saber quando Deus fala e quando a carne fala. Não quero falar o diabo, não. A carne. Porque tem profetas carnudo. Sabe que Deus me usa. Deus, se Ele me usa pela misericórdia dEle. Porque você, minha irmã, você, meu irmão, precisa ouvir a palavra que liberta o seu coração. Jesus Cristo tem prazer na salvação das almas, não na morte do ímpio. Quando tem uma pessoa desviada da igreja, o prazer de Deus é quando nós vamos buscar, ele vira as costas, nós voltamos para buscar, até que um dia ele vem e Deus fica contente conosco, porque não desistimos como Deus não desiste de você, pastor. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, irmão. É o coração, é a paz de Deus que guarda o nosso coração, porque excede todo entendimento. Guarda a vossa mente, tá entendendo? Em Cristo Jesus. Não é a minha sabedoria, não é a minha santidade. E tudo isso eu alcanço na oração. E eu convido a igreja a voltar-se a orar. O caminho que nos leva diante de Jesus Cristo é a oração, porque é aquilo que o Espírito Santo te revela e me revela. Às vezes a igreja não transmite, porque a palavra de Deus é revelada pelo Espírito Santo. Não é interpretada pelo homem, o homem não pode interpretar a palavra de Deus. Vocês veem que o livro de Apocalipse, todos os doutores que pregam sobre o Apocalipse, ele lê o versículo e começa a correr o Antigo Testamento. O Apocalipse é o mistério de Deus para a igreja. O amor de Deus revelado, transmitido para João. Você imagina que tempo de oração esse homem tinha na ilha chamada de Patmos. Homem de oração que até o óleo fervendo que ele foi lançado dentro do tacho de óleo fervendo não teve poder de tocar sobre ele. Tudo isso é fruto da oração. Quando Deus tem um plano com você, meu irmão e minha irmã, se você permanecer na oração, na consagração, no temor da palavra, reconhecendo as suas fraquezas, seus pecados, diante da santidade de Deus, não é diante dos homens. Diante dos homens você pode ser o mais santo, mas quando você tem uma vida de santidade, uma vida de oração, que chega diante de Deus, você reconhece o poderio do Senhor, a santidade eterna e a sua miséria diante dessa santidade. Você que é poderoso, exaltado, você que tem autoridade, quando chega diante de Deus, mediante a autoridade divina, você sente-se como um pozinho da terra, como qualquer formiguinha. Mas para você compreender e aceitar essas coisas, qual é o tempo de oração, pastor? Amados, eu não digo qual o tempo,
Eu vou falar para você que eu oro 2 horas por dia. E você vai falar assim, "Mas é muito tempo." Então, a oração de... Eu tenho tempo para orar 2 horas. Se você não tem, ora o tempo que você tem, mas ora com carinho. Ora se humilhando. E súplica não é aquela oração de chegar, bater um joelho no chão, de levantar e amém, e já sair sapateando. Jesus Cristo não aceita essas orações. Essas são as orações que não nos chegam diante de Deus. A oração dos fariseus. São doutores, são ricos, são importantes. A oração que Deus recebe é a oração daquele homem que estava batendo a mão no peito, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. É a súplica que chega diante de Deus. Tem misericórdia, Senhor, eu vou pregar a tua palavra, não é minha. Para a tua igreja que custou o teu sangue, Jesus. O intérprete dessa palavra é o Espírito Santo, não sou eu. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia de mim. Dá-me uma palavra que a igreja precisa de ouvir. Que as almas estão perecendo. O que eles querem é uma coisa e o que precisa é outra. Senhor, ainda que eu seja um publicano, tende misericórdia de mim. Essa oração, pastores e obreiros e grandes pregadores, irmãos e irmãs, se nós permanecermos na oração como era no passado a igreja, tinha menos problema. Mas hoje os problemas que começou do altar está na porta. Antigamente começava da porta da igreja. Quando chegava no altar, era repreendido. Hoje começa do altar e vai para a porta. Meus amados e queridos irmãos, como podemos oferecer a este mundo um céu, ruas de ouro, muro de jaspe, se nós não estamos entrando nesse céu? Jesus Cristo, para voltar aos céus, ele voltou do Monte da Oliveira, na oração e da súplica, sendo ele Deus. Se eu quiser, pela misericórdia de Deus, um dia chegar, eu tenho que viver em súplica. Minha irmã, suplique ao Senhor. Amados, se você quiser cura das enfermidades, suplica a Deus. Quer ter o dom da cura e da revelação? Suplique, mas todos os seus desejos e todos os pensamentos, se levar diante de Deus, ele vai dar aquilo que você merecer. Estarei orando e Jesus Cristo vai curar aquele que crê. Que Jesus Cristo é aquele que dá vista ao cego, levanta o paralítico, ressuscita os mortos, cura o canceroso, lunático, qualquer tipo de enfermidade. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e glorioso, ó Deus onipotente, alcança esse irmão, Pai querido, que está enfermo, esse irmão que está hospitalizado, desenganado pela medicina, meu Pai, que está orando, está clamando e suplicando a Tua bondade, a Tua misericórdia. Ó Pai querido, levanta aqueles que estão tristes, abatidos, enfermo, Senhor. Levanta, Pai Celeste, o teu filho e a tua filha de um leito de enfermidade. Deus, tira aquele que está no lamaçal do pecado.
Ó Deus querido, quantos irmãos e quantas irmãs, Senhor, desceram à sepultura sem a sua salvação, desviados, Senhor. E quantos estão hoje desviados fora da igreja e fora da tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem de misericórdia, traz de volta aquele homem, aquela mulher que um dia o Senhor chamou para fazer a obra. Deus querido, cura, Senhor, o câncer, cura o problema nos nervos, no sangue, na veia, no coração. Ó Senhor, diabético, ó Deus querido, toca os rins, fígado, toda enfermidade, toda seta maligna, toda obra de macumbaria, todo espírito das trevas, e eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, eu clamo ao Senhor, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança a igreja, alcança os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, salva o presidente da nação, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, salva o Senado e os juízes, salva o adulto, a prostituta, o afeminado, o ladrão, salteador, estuprador, drogado, passador de droga, macumbeiro, macumbado, andarilho, prostituta, lésbica, homossexuais, salva, Pai, que o Senhor fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, não para ser cavalo de Satanás. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para a igreja, para os pastores e para a família, Pai. Cuida da família em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.